Conforme dito na semana passada, nós teremos uma pequena interrupção nas exposições de Josué e começaremos o nosso calendário litúrgico tratando do advento, tratando da vinda do Senhor Jesus Cristo. E esse mês de dezembro, nós trabalharemos textos relacionados ao Senhor Jesus, textos relacionados ao Natal, textos relacionados a este que é certamente o maior nascimento de toda a história. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou Lucas, capítulo de número 2, do primeiro versículo até o versículo de número 20. Está escrito assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixando-o, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glórias a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos falar com o Senhor Deus, buscando a presença do Altíssimo às nossas vidas. Senhor, acabamos de abrir a sua palavra, acabamos de ler a sua palavra, e fomos preparados por meio de toda a liturgia do culto a este momento único, que não se repete. Pedimos então que nós não desperdicemos esse tempo com nossos pensamentos ou com o nosso coração. Pelo contrário,
que tanto eu como meus irmãos possamos desfrutar desse tempo, aprendendo mais sobre o nascimento de Jesus. Que o Senhor fale conosco a despeito das falhas de quem prega, que todos nós possamos ser edificados pela sua santa palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu abri uma matéria falando do nascimento do filho do príncipe William e da princesa Kate, herdeiros do trono inglês. Nesse nascimento aguardado, milhares de pessoas se reuniram ao redor do hospital a fim de registrarem o nascimento do menino que ficou, ou que é chamado de Louis. Isso aconteceu numa terça-feira. Esse evento mobilizou não só uma multidão de súditos da rainha e do rei, uma multidão de súditos e admiradores dos príncipes que lá estão, como também uma comitiva real. Assim que o menino nasceu, um mensageiro foi até ao pórtico do hospital e declarou que Louis chegou ao mundo, mais um herdeiro do trono britânico. E é interessante que no registro do menino, você tem inclusive a sua ocupação. Ele será alguém da realeza e terá suas funções determinadas desde o nascimento. Esse é o nascimento de um príncipe, e o nascimento de um príncipe, ele é todo cheio de pompa. Você tem os pais, você tem a cidade, você tem o anúncio, você tem os títulos, e esse nascimento deste menino ficará marcado para toda a história. Na manhã de hoje, nós também veremos um nascimento real. Também veremos o nascimento de um menino. Olharemos todo o cenário envolto deste nascimento espetacular. E olharemos o porquê que o nascimento de Jesus, ainda hoje, é considerado o maior nascimento da história. Nós veremos por que esse nascimento é tão importante, e como desdobramento disso, veremos o porquê eu e você devemos celebrar o nascimento de Jesus. O texto começa mostrando que o Deus da história vai configurar o mundo para o decreto real apontar o nascimento real. Olha comigo os 3 primeiros versículos do texto sagrado. O primeiro versículo diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. E por isso, todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. O Senhor de toda a história preparou a configuração do mundo. E a configuração do mundo passava pelo advento de César Augusto, do grande imperador romano. Este imperador, lá em Roma, lá no recôndito do seu palácio, decidiu convocar toda a população do império para fazer uma espécie de censo, para fazer uma espécie de numeração dos povos, aquilo que o IBGE faz e de vez em quando visita as nossas casas. Mas note que o versículo de número 2 diz que esse foi o primeiro recenseamento. Deus estava configurando o mundo. Deus havia colocado César Augusto no trono, Deus havia colocado Quirino como governador da Síria, e Deus havia posto no coração do grande imperador romano o desejo de fazer o censo do povo.
o desejo de fazer esse recenseamento. O maior nascimento da história começa com a configuração do mundo, e não só com a configuração do mundo, com um decreto. Um decreto que vinha de César, mas por trás disso vinha do próprio Senhor Deus. Um decreto que obrigava, segundo o versículo de número 3, a todos irem alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então nós temos a história e nós temos a ordem. A ordem é: partam todos das suas cidades para a sua cidade natal. E foi exatamente isso que foi feito. Olhe comigo o versículo de número 4 e versículo de número 5. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Foram José e Maria alistar-se na cidade em que o rei haveria de nascer. E não por acaso, diz o versículo de número 5, que Maria estava grávida. Nós estamos vendo que o Senhor da história vai configurar o mundo. E essa configuração do mundo colocará César no trono e colocará Quirino no governo da Síria. Mas Deus também estava olhando para a Terra Santa. Deus estava também configurando o próprio território de Israel. E essa configuração, vinda por decreto, tinha por intenção trazer José e Maria para a cidade de Belém. A cidade de Belém era a cidade de Davi. A cidade de Belém era a cidade cuja profecia ainda esperava cumprimento. Miqueias profetizou que Belém, a menor entre os seus irmãos, dela viria o Redentor. Deus estava configurando o mundo, Deus estava configurando Israel, a fim de trazer a família santa para a cidade real. José, um homem piedoso, obedece à ordem de César Augusto. Sai então do norte da cidade de Nazaré, descendo pela terra dos samaritanos, entra dentro da Judeia e vai até a cidade de Belém. Mas perceba que a configuração do mundo não passa somente pela ascensão de César Augusto. Não passa simplesmente pelo recenseamento ou pela ordem para que os povos fossem fazer o censo. Passa também pelo tempo de Maria. Versículo de número 5, Maria, sua esposa, estava grávida. Note como Deus está conduzindo a história. Deus está conduzindo Roma, Deus está conduzindo o território da Síria, que governava o território de Israel. Deus está conduzindo por meio de decretos. Deus está conduzindo por meio do nascimento. José e Maria eram descendentes de Davi, eram belemitas, e Deus está conduzindo até mesmo o período de gravidez de Maria. Deus não estava só configurando o mundo, Deus não estava só configurando Israel, Deus não estava somente configurando os territórios, Deus estava configurando a história das pessoas. E nessa configuração, nós temos o decreto de César, nós temos a cidade de Davi, e agora nós precisamos ter o berço. Olha comigo o versículo de número 6 e versículo de número 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando nós olhamos o nascimento de um príncipe, nós pensamos logo num palácio.
Se não no palácio, nós pensamos nas melhores instalações para esse príncipe vir ao mundo. Mas o nosso Deus sabia que o reinado de Jesus era um reinado muito diferente dos príncipes comuns desse mundo. E precisava não só configurar o mundo, não só configurar Israel, não só descrever o decreto, não só escolher a cidade, mas também escolher um berço condizente ao Salvador. Diz o versículo de número 6 que, coincidentemente, os dias de Maria se completaram exatamente nos dias do censo. É óbvio que, coincidentemente, é uma ironia, é óbvio que a forma que eu estou dizendo aqui não tem nenhuma coincidência. Os dias dela se completaram exatamente quando ela e seu marido estavam na cidade de Belém. Mas esses dias eram dias de recenseamento, eram dias em que uma multidão estava se deslocando por entre Israel. E diz o texto sagrado que não havia vaga em hospedaria alguma. Talvez você possa pensar, como assim? Deus trouxe César Augusto ao poder, Deus trouxe o desejo no coração de César Augusto de fazer o decreto, Deus trouxe Quirino, governador da Síria, Deus fez com que José e Maria fossem nascidos em Belém, Deus fez com que Maria estivesse grávida. Por que Deus não fez que houvesse lugar na hospedaria? Essa é uma pergunta justa de ser feita. Deus não fez com que houvesse lugar na hospedaria, porque o berço precisaria ser condizente com o caráter e a grandeza daquele que se deitaria nele. Jesus é o rei que vem montado num jumento e não vem montado num cavalo branco. Jesus é o rei humilde, Jesus é o rei que abandona o trono, e no seu ato de abandono do trono, não seria coerente ele nascer num trono de ouro, ou nascer num berço de cristal. Era necessário que ele deitasse junto à sua criação, numa metáfora a céu aberto, que mostra alguém sendo posto como alimento de todos. Deitar-se na manjedoura era tipificar aquilo que Jesus seria mais à frente. Sua carne seria comida, seu sangue seria bebida, e ele seria o alimento para todos aqueles que têm fome e sede. Nasceu o grande rei, numa configuração do mundo única, numa configuração de Israel espetacular, numa configuração de José e Maria inigualável. Por meio de um decreto real, a cidade real recebe o berço real. Mas também há necessidade dos emissários, há necessidade daqueles que anunciam. E dê uma olhada que no versículo de número 8 e 9, esse emissário surge em cena. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. É importante nós notarmos que aquele que vem do céu para a terra para anunciar o nascimento do grande rei, anuncia o nascimento do grande rei para homens comuns. Olha comigo o versículo 8 mais uma vez. Havia naquela região pastores que viviam nos campos e trabalhavam durante as vigílias da noite. Deus está configurando o mundo, Deus está configurando Israel, Deus está configurando José e Maria, Deus está trazendo um decreto, uma cidade, um berço, mas todo esse cenário tem como alvo homens e mulheres comuns. É interessante que os príncipes desse mundo, quando nascem, os primeiros a receberem a grande notícia são os lordes, são os duques, são os arquiduques, são os membros da monarquia. A mensagem do nascimento do príncipe Louis foi dado primeiramente para todos os membros da monarquia. Note que o maior nascimento da história tem como alvo pessoas comuns como eu e você. Pessoas comuns que trabalham nas mais variadas profissões.
que executam as suas atividades durante o dia e durante a noite. E se Jesus nasce nasce numa manjedoura, como uma anunciação de que ele seria o alimento, é bem justo que homens que alimentam o rebanho recebam a primeira informação. E então vem o mensageiro. E então aqueles homens simples recebem a visita do emissário real. E o emissário real é tão glorioso, que difere em gênero, número e grau aos emissários reais dos nossos dias. Quando o príncipe Lois nasceu, uma comitiva foi até a porta do hospital e então soou o clarim e um homem leu a escritura, leu a certidão de nascimento, dizendo que a princesa Kate, o príncipe Harry, davam à luz ao príncipe Lois, que haveria de exercer o direito e a justiça sobre todos aqueles que são súditos da rainha. Diferentemente deste cenário, nós temos a glória do Senhor. Olha comigo o versículo de número 9. E então um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e todos ficaram tomados de grande temor. Não foi um homem que foi encarregado do testemunho do nascimento do Senhor, foi um anjo do Senhor, cheio de glória, cheio de poder, cheio de brilho e cheio de majestade. Eu sempre digo isso na igreja e não posso me furtar em dizer. Eu duvido muito que igrejas por aí que testemunham que um anjo passou por aqui, eis que eu estou vendo um anjo, eis que um anjo está fazendo isso, seja de fato verdadeiro. Porque se um anjo aparecesse no nosso meio, nós veríamos uma glória tão intensa, e essa glória levaria a todos nós a cairmos com a boca no pó e ficarmos cheios de grande temor. Um ser de fogo, um ser puro, um ser santo, aparecendo na nossa presença, nos traria um pavor inigualável. Volte comigo no texto. Nós temos a configuração do mundo de Israel e da família. Nós temos o decreto, a cidade e o berço. E agora nós temos o emissário. E o que o emissário vai anunciar? Olha comigo o versículo de número 10 até o versículo de número 12. O anjo, porém, lhes disse: não temas, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. O anjo vem contar a boa nova. Mas a boa nova do nascimento, que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, ela é repleta de desdobramentos para a nossa vida. Olha comigo o versículo de número 10, a primeira coisa que o grande nascimento, que o maior nascimento da história comunica ao nosso coração, é que eu e você não devemos mais temer. O anjo diz àqueles pastores que temiam por causa da glória de Deus: não temam, porque Deus veio visitar os homens com poder e graça. Deus não veio visitar os homens com ira e destruição. Não temas, porque vos trago boa nova de alegria, não vos trago notícia de destruição ou notícia de punição, de juízo. Não temamos, porque vos trago uma ótima notícia que foi esperada pelos séculos passados. A boa nova anunciada pelo anjo começa com não temas, mas esse não temas tem por motivo o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, o final da guerra, a vitória do povo de Deus sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte. E essa vitória não poderia ser outra a não ser o nascimento na cidade de Davi do Salvador, que é Cristo Senhor. O anjo traz: vencemos. O anjo traz: a vitória chegou. O Evangelho, boa nova, significa vitória, significa a vitória do poder de Deus sobre o poder das trevas. Eis que vos trago a boa nova
de maior alegria. E note o terceiro desdobramento dessa boa nova real, dessa anunciação real: o nascimento será para todo o povo. O nascimento será para todos os povos, não será apenas para um grupo exclusivo, não será apenas para uma monarquia, não será apenas para uma aristocracia. A boa nova de grande alegria é para todo o povo. Deus configura o mundo, Deus configura Israel, Deus configura José e Maria, Deus emite um decreto por meio de César, Deus emite um decreto para levar a família até a cidade santa, Deus prepara o enchimento das hospedarias para trazer até a manjedoura, Deus traz um anjo do céu para anunciar a boa nova, e a boa nova não seria outra, a não ser que o Filho de Deus nasceu, que o temor acabou, e que tudo isso seria para todos os povos. Talvez aqui repouse a grande pergunta: crentes devem celebrar o Natal? E a resposta deve ser um contundente sim, porque hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Por isso, não podemos temer, por isso, não podemos padecer, não precisamos mais sucumbir, pois essa boa notícia não é só para eles, mas é para nós outros. Versículo de número 12, então, o emissário real diz: qual será a detecção? Como que esses homens poderiam identificar o Salvador? Como esses homens poderiam identificar o menino? Como esses homens poderiam identificar o Cristo? E a resposta é exatamente a manjedoura. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Deus traz a mensagem para pastores, e pastores conheciam exatamente onde ficavam as manjedouras nas hospedarias. Pastores sabiam exatamente onde procurar, pastores sabiam exatamente onde levar o gado para se alimentar, onde levar as ovelhas para que elas pudessem se saciar. Deus não traz uma boa notícia ocultada e difícil de ser detectada, Ele traz uma boa notícia que facilmente pode ser vista. Homens comuns sabem exatamente onde procurar. Mas a boa nova real não é só uma mensagem. Logo depois da mensagem, ela é sucedida por um coral, e talvez eu ouse dizer que o coral mais bonito que já cantou nesse planeta, desde esse dia até o último dia da nossa terra. Versículo de número 13: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Perceba o desenvolvimento do texto. Deus prepara o mundo, Deus prepara Israel, Deus prepara a família real, Deus prepara o berço, Deus prepara o emissário, Deus prepara a mensagem, e Deus prepara a festa. O coral vai aparecer, e o coral vai cantar, e o coral vai cantar a plenos pulmões, dizendo: glórias sejam dadas a Deus nas maiores alturas, e enfim, a paz chegou até os homens, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Homens a quem Deus não quer destruir, homens a quem Deus não quer matar, homens a quem Deus decidiu amar. Por que nós celebramos o Natal? Porque o Natal é exatamente o sinal claro e evidente de que Deus é digno de glória, e é digno de glória porque Ele decidiu nos amar e não decidiu nos destruir. O coral real sucede a boa notícia real e canta a música mais bela já cantada no nosso planeta, e a música mais bela que há de ser cantada na nossa existência. Então, agora, os homens receberam a notícia e precisam propagar. Eu li para vocês sobre o nascimento do príncipe Lois, e eu li na imprensa. Agora a imprensa precisa contar a boa notícia, e a imprensa da época foi exatamente homens comuns, como eu e você. Versículo de número 15, até o versículo
de número 18, diz exatamente o que está acontecendo. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-a, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. E Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Assim que o anjo aparece, assim que o anjo diz para eles não terem medo, que a boa notícia era para eles, que nasceu o Salvador, assim que o anjo é sucedido pelo coral, esses homens largam tudo o que estão fazendo para anunciar a boa notícia. Meus irmãos, quando a igreja abandona a celebração do Natal, quando a igreja abandona a celebração desse tempo, ela perde a rica oportunidade de sair pelos 4 cantos do mundo, anunciando apressadamente as coisas que nos deram ser conhecidas. Olha o que os pastores estão fazendo: larguemos tudo e vamos até Belém, vamos anunciar e ver essas coisas que o Senhor revelou a nós. Eles chegam até Belém apressadamente, versículo de número 16, deixando suas ovelhas no campo, deixando suas coisas para trás, eles se apressam, e ao se apressarem, eles anunciam para Maria, para José, e para todos os que estavam ao redor. Imagina comigo a cena, o mundo foi preparado para esse momento, anjos pararam as suas atividades para anunciar esse momento. Os homens então saem correndo pelos cantos e contam tudo isso. Pense comigo, pastores comuns, homens comuns, dizendo: um anjo apareceu para nós. Depois de 400 anos de silêncio, depois de 400 anos em que Deus não havia falado com o povo, um anjo aparece para pessoas comuns. E não só um anjo, um coral de anjos, dizendo que nasceu o Salvador. Quando a gente abandona a celebração do Natal, a gente abandona a oportunidade de sair por aí pelos 4 cantos, dizendo o que significa o Natal, dizendo por que é importante a celebração do nascimento do menino, dizendo que no nascimento do menino foi o maior nascimento da história, porque o mundo foi configurado, Israel foi configurado, Belém foi configurado, o corpo de Maria foi configurado. Nós anunciamos que o nascimento do menino veio para a gente comum, como eu e você, que o nascimento do menino foi anunciado por anjos, um coral de anjos cantou, e cantou para nós, pessoas simples e humildes, e por isso a gente conta para todos que estão ao nosso redor. E a gente não usa só o mês de dezembro, o nascimento do menino, esse episódio, uma vez por ano. Versículo de número 20, voltando então os pastores, saíram pelos 4 cantos, glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido, por tudo que tinham visto, por tudo que tinha sido anunciado. Muitas pessoas me perguntam: pastor, a igreja deve ou não deve celebrar o Natal? E a minha resposta é sim. Nós não celebramos o Natal apenas no dia 25. Nós começamos a celebração do Natal no primeiro domingo de dezembro, no primeiro domingo do Advento, no primeiro domingo da vinda de Jesus. E é hoje o primeiro domingo do Advento. Hoje nós nos lembramos que para o nascimento do Senhor Jesus, o mundo todo foi configurado. Hoje nós nos lembramos que o primeiro recenseamento foi feito para que José e Maria voltassem até Belém, para que a palavra de Deus se cumprisse. Hoje nós somos ensinados que Jesus precisava de um berço condizente com quem Ele era. Ele era o pão da vida, Ele era a água que mata a sede, Ele era alimento que seria partido. Nós somos lembrados que essa boa notícia é para gente como nós, e para gente que a partir de nós vai ouvir. A gente aprende que isso paralisou o céu e a terra,
O céu foi parado das suas atividades e anjos resolveram vir até nós para cantar. Nós somos ensinados que não existe nada mais importante para a gente fazer do que anunciar que na cidade de Davi nasceu o Salvador e o Senhor. Nós somos ensinados que a partir disso, toda a nossa vida tem que mudar. Quando que os crentes celebram o Natal? Os crentes celebram o Natal no mês de dezembro. Os crentes celebram o Natal no dia 25 de dezembro. Mas os crentes celebram o Natal todos os dias da sua vida. Nosso Natal não é só dia 25. Nosso Natal é todos os domingos. Porque todos os domingos nós celebramos a boa nova, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos os domingos nós celebramos o nascimento do menino, todos os domingos nós celebramos o advento do menino, e nós fazemos tudo isso na expectativa de que um dia o menino já crescido possa voltar. Um dos grandes motivos por que nós celebramos a ceia é anunciar a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Eu queria trazer essa palavra no início do mês de dezembro, para te aconselhar. Enfeite sua casa, enfeite sua sala, enfeite sua vida. O Natal não é pagão, e se você tem dificuldade com isso, assista as minhas próximas 2 aulas da escola dominical. Vai acabar com essa história de você achar que a árvore de Natal é coisa do Satanás. Não é. Celebre o Natal com sua inteireza. Não deixe com que o Natal seja compra, não deixe com que o Natal seja presente, não deixe com que o Natal seja comida e bebida. O Natal não é isso. Para nós o Natal não pode ser isso. Para nós o Natal é boa nova de grande alegria, é a vinda do Salvador, é a salvação de todos os povos, é a nossa salvação. Deixa a sua casa bonita, deixa a sua sala bonita, deixa seu coração bonito. Utilize esse mês de dezembro para sair por aí dizendo para todo mundo: é Natal e é Natal. Faça isso com todo o seu coração, não tenha medo e não tenha vergonha. O céu e a terra pararam no Natal. Pastores largaram tudo que tinha para o Natal. Aliás, o Império Romano parou no Natal. Aliás, todos os povos se deslocaram no Natal. Aliás, o Natal, ou o nascimento de Jesus, foi o maior acontecimento de toda a história. Eu e você, como cristãos, não temos o direito simplesmente de olhar para essa data e dizer: isso aqui não significa nada. A gente começa esse mês de dezembro dizendo que a gente celebra o Natal, porque o Natal é o maior nascimento de toda a história. Porque o Natal é o maior acontecimento desse planeta. Porque o Natal é a nossa salvação, é a boa notícia, é a nossa vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Feliz Natal a vocês. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar. Quando nós olhamos para o nascimento de um príncipe herdeiro, como o príncipe Luís, nós olhamos toda a majestade em volta. Tem anúncio, tem emissário, tem coral, tem cântico, tem documento, tem trono, tem carreata, tem manchete de jornal. O mundo para assistir o nascimento de um príncipe. E quando a gente olha nos tempos modernos isso, a gente percebe que quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ainda como príncipe, veio à terra, o mundo também parou. César parou, Quirino parou, Israel parou, José e Maria se deslocaram para pararem em Belém. Uma multidão se deslocou naquela época. A cidade estava tão cheia
que somente uma manjedoura pôde acolher aquele cujo trono é de glória inalcançável. Mas a ironia é que aquele posto na manjedoura seria alimento para todos os povos. Então a boa notícia foi espalhada, não por páginas da internet, não por sites sensacionalistas, mas por um anjo que veio do céu contar a pastores que a partir dali o mundo mudaria. O céu parou. Não foi só a terra, o céu parou. Anjos, com as suas mais inúmeras atividades, pararam todos para cantar. E cantaram o cântico mais belo já ouvido por ouvidos humanos. Cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens em que Deus quer bem. E então pessoas comuns se transformaram em emissários reais e saíram por aí contando a história. Nós, Igreja do Senhor, celebramos o nascimento, o maior nascimento de todos, nesse mês de dezembro. O ano inteiro é Natal, é verdade. O ano inteiro celebramos o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, é verdade. Mas esse mês é especial. Esse mês é diferente. Deus nos ajude a testemunharmos do nascimento. Nos ajude a fazermos plaquinhas e colocarmos na porta das nossas casas, dizendo que Natal é o nascimento de Jesus, que a nossa árvore não é mais a árvore do sacrifício humano, é a árvore do perdão, que a nossa ceia não é mais a ceia de nos embriagarmos, mas é a ceia do pão e do vinho, que o nosso presente não são aqueles que estão debaixo da árvore, que o nosso presente é o nosso nome escrito no livro da vida. Que nós, a igreja, possamos redimir o Natal e trazer de volta o significado. Natal para nós é a celebração do maior nascimento de toda a história, isto é, o nascimento de Jesus. Que eu e meus irmãos possamos formosear a casa, formosear o rosto, e deixando tudo para trás, sairmos pelas vielas do mundo, anunciando que hoje, para aquele que crê, na cidade de Davi, no coração dos crentes, nasce o Salvador, o Senhor, o Filho de Davi, o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro na manjedoura era alimento para que homens e mulheres, como nós, pudéssemos nos alimentar e nos saciarmos de uma vez por todas, e nos saciarmos pela vida eterna. Muito obrigado pelo Natal, que nós tenhamos um feliz Natal, e que possamos anunciar o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.